mecanismo. Eu não sei se vocês trabalham muito com essa área, eu sou apaixonado por cardiologia, né? Eu tenho uma coisa que eu nunca revelei para ninguém, mas eu cheguei a iniciar o curso de medicina, passei na medicina, mas tive que abandonar na época, por motivos de familiares, né? Depois desanimei de prestar de novo. Na época era universidade particular, não tinha nem condição de pagar também. Mas a partir daquele momento eu tive um engajamento com cardiologia por causa do meu orientador, então é uma área que eu amo trabalhar, e eu foco um pouquinho muito na parte clínica, né? E o que a educação física pode ser inserido na parte clínica. Porque uma coisa é a gente trabalhar com atleta, a gente vai ver, tá? Tem os mecanismos, né? E outra coisa é a gente entender as alterações que a gente promove com o exercício físico no sistema cardiovascular. Então, é basicamente isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Pode parar a aula a hora que quiser, perguntar a hora que quiser. Só para me saber se eu aprofundo ou não, todo mundo tem noção já da cardiologia ou da fisiologia básica, fisiologia do exercício, todo mundo já passou pelo disciplina, então é tranquilo. Então vai ser mais um bate-papo mesmo. Não devo falar muita coisa diferente que vocês já conhecem, né? Alguma coisa, às vezes, num formato diferente, mas basicamente vocês devem saber muitas coisas que eu vou falar e atualizar umas novas, tá? E assim por diante. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, professor. Estamos. Não, perfeito, então, tá? Vamos combinar. Então, quando eu dou aula, eu não consigo ver minha tela aqui, eu só vejo a tela da aula. Pode parar e perguntar qualquer coisa que eu volto para a tela e converso com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então, o que a Nádia pediu para a gente conversar hoje, né? Trocar ideia aqui, é em relação ao exercício físico e sistema cardiovascular. Como eu tinha falado na aula passada, as pessoas falam que se importam, realmente é uma coisa que se importa o sistema cardiovascular, porque ele é um dos mecanismos mais importantes que nós temos, né? Eu sempre falo para o meu aluno que a gente tem que sempre pensar no sistema fisiológico mais importante para o meu corpo. E qual que é o sistema fisiológico mais importante para o meu corpo? É aquele que parar de funcionar, eu morro mais rápido, que é o sistema nervoso, né? Lógico que o sistema endócrino é importante, o sistema cardiovascular, mas são todos comandados pelo sistema nervoso. Então, a gente vai ver bastante essa interação entre o cardíaco, o cardiovascular, e o sistema nervoso, que é mais de 99% das ações do meu organismo, né, entre os mecanismos homeostáticos, vem do sistema nervoso, né? Então, tem sistema que, se eu perder ele não vai me fazer tanta falta. Não é tão bom, mas não vai me fazer tanta falta, né? O sistema aí sexual, por exemplo, existe troca de sexo. Então, quer dizer, mesmo tirando um órgão fisiológico de uma pessoa, não vai alterar tão rápido. Por outro lado, quando eu vou para o sistema nervoso, a morte encefálica é questões de segundos, né? A cardíaca demora alguns minutos para tentar reverter. Então, esse efeito básico que a gente fala do sistema cardiovascular, pessoal, primeiro, né, é entender. Como eu acabei de falar, todo mundo se preocupa mais quando vai fazer exercício físico, e isso é uma realidade, não é o Otávio que está falando, tem vários estudos mostrando que a gente preocupa bastante mais com a estética. É verdade. Qual de vocês aí que fala que vai para academia para melhorar o sistema cardiovascular? Larga de mentir, fala a verdade. A gente vai para academia porque a barriguinha está grande, o bumbum está caído, está com os pneuzinhos, né? Aí a gente fala, putz, vou para academia. Ninguém fala assim, nossa, vou para academia melhorar meu VO2. Aí vocês me apresentam esse cara, porque realmente ele não vai para academia fazendo isso. Mas o sistema cardiovascular, ele é importante, como eu falei na palestra lá, que quando a gente começa a ter complicações dele. É isso que a gente começa a dar valor. Porque quando a gente vai para a academia, mesmo com o objetivo de estética, a gente acaba melhorando o nosso sistema cardiovascular. Mas ele passa a ser secundário. Porque quando eu falo em estética, é treinamento de força, é musculação. Né? Se eu quero ter um corpite bonito, bumbum empinadinho, eu vou para a musculação e levantar muito peso. Não pode ser pouco, não. Quando eu falo de sistema cardiovascular, a gente vai ver que a musculação, o treinamento de força, é um coadjuvante muito bom, mas o aeróbio é o melhor. Então, se você fazer essa comparação, se a maioria das pessoas vão para a academia por causa da estética, então, logicamente, eles fazem menos exercícios aeróbios. Apesar que saiu um estudo mostrando que o carro-chefe de uma academia para ter ganho financeiro é o aeróbio. Se você entrar numa academia boa, você vê 30 esteiras, você vê lá não sei quantos elípticos, quantas escadas, tá?
Mas, na realidade, a pessoa está fazendo com aquilo lá com o intuito de gastar caloria e melhorar o corpício dela. Não está pensando se a diferença arteriovenosa dela vai estar mais alta. Entendeu? Mas é uma consequência. Então, o sistema cardiovascular, esse sistema de ducto fechado, né, cuja função é levar oxigênio e nutrientes até as células e depois retornar tirando gás carbônico e os metabólitos, e dentro desse circuito fechado, ele é um circuito completamente fechado, por isso a gente chama esse circuito de ducto, né? Para a gente começar a entender, eu vou tentar voltar um pouquinho na fisiologia, adiantar um pouquinho, tá? Ver as divisões, né? Então, nada mais interessante a gente lembrar que ela é dividida pelo coração, que é uma bomba hidráulica, né? Realmente é um órgão oco, hidráulico, e não é um órgão parenquimatoso, igual o rim, por exemplo. Então, cuja função dele é gerar diferença de pressão e bombear o sangue para todo o sistema. E através desse bombeamento tem um retorno, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas a função principal dele é manter, né, esse bombeamento, porque, na realidade, ele faz um trabalho hidráulico. O segundo componente importante, quando eu falo de sistema cardiovascular, são nossos vasos. A gente vai relembrar aqui quais são os vasos de resistência, quais são os vasos de capacitância, como é que é a inervação dos vasos de resistência, como é que é a inervação dos vasos de capacitância, como que isso altera o sistema cardiovascular, tá? E alguns livros, alguns artigos, né, também aceitam a divisão, outros não, em relação ao componente de sangue. Alguns autores acham que não fazem parte do sistema cardiovascular, outros acham que faz parte do sistema cardiovascular. Eu, particularmente, acho que ele tem que inteirar o sistema cardiovascular, porque se eu tenho viscosidade aumentada, se eu tenho fluxo laminar alterado, eu vou ter complicações no meu sistema cardiovascular com o tempo, com certeza. Então, acho que basicamente por aí essa divisão que a gente tem que levar em conta. E o que a gente vai ver é o efeito sobre o coração, né? A gente vai ver os componentes desse coração, que é importante a gente entender com exercício físico, do nosso sistema vascular, tá? E do componente sanguíneo, eu não vou me ater a tanto, a gente pode comentar algumas coisas, mas como o tempo da nossa aula não dá para falar tudo isso aí. Inicialmente eu peço desculpas, porque eu desenho com esse mouse aqui, pelo amor de Deus, eu não sei a Nádia, mas da aula desenhando com mouse eu sou péssimo. Para escrever, então, vocês vão rir da minha cara. Eu também. Oi? Eu também sou péssima para usar o mouse assim. Meu Deus do céu, que saudade que eu tenho do quadro, né, minha filha? Bom, para a gente, vocês devem conhecer, mas vamos relembrar rapidamente, para mim entender a interação do exercício físico com o sistema cardiovascular, e o primeiro componente básico do sistema cardiovascular, a gente vai ver o coração, começando pela contração muscular, que é diferente do músculo esquelético, apesar de ter os mesmos componentes, né? Retículo sarcoplasmático, proteínas contráteis, proteínas reguladoras. A única diferença do músculo esquelético e do músculo cardíaco, que entre os sarcômeros ele tem somente um túbulo T, né? E no músculo esquelético nós temos dois, né? Pela força de contração. Outra característica diferente é que lá na minha musculatura esquelética eu preciso de unidade motora. No coração a gente não precisa de unidade motora, né? Porque nós temos as propriedades básicas desse coração. Então, a primeira é o automatismo, que eu acho que é extremamente importante, nós vamos ver agora, o processo de excitabilidade, o processo de condutibilidade e o processo de contratilidade. Para entender o sistema cardiovascular, e mais especificamente o componente do coração do sistema cardiovascular, e o efeito do exercício físico, seja ele agudamente ou cronicamente, eu tenho que, pelo menos, ter uma noção básica do que seriam essas propriedades básicas. Todo mundo já ouviu falar dessas propriedades básicas? Vocês querem que aprofunde mais ou aprofunde menos? Vocês vão me perguntando aí e fica ao critério de vocês. Mas o automatismo, vocês já devem ter visto na biologia básica, ele funciona a partir do momento que nós temos uma célula diferenciada no nosso organismo, né, conhecida como células autoexcitáveis. Eu também tenho essas células, mas em alguns lugares do nosso organismo, como na região do trato gastrointestinal, as células de Cajal, no sistema nervoso central tem um pouco dessas células, mas ela é muito importante no nosso coração porque ela vai dar uma regularidade na nossa frequência cardíaca. Então, essas células autoexcitáveis nada mais é, que vocês já sabem, a capacidade dessas células de gerarem um potencial de ação independente de qualquer estímulo.
O que as pessoas têm confundido um pouco é, eu tenho uma célula autoexcitável, então ela gera potencial de ação independente de qualquer estímulo, então não dou muito valor no sistema nervoso, porque ela por si só consegue fazer esse processo. Não é bem por aí, tá? Tudo bem que se eu tirar todo o sistema de regulamentação dessas células autoexcitáveis, elas vão funcionar, mas ela precisa do sistema regulatório. Se esse sistema regulatório não funcionar muito bem, né, elas também, ao longo do tempo, não vão conseguir fazer todas as suas ações necessárias, suas funções biológicas necessárias no organismo. Tá? Então, na realidade, eu tenho essas células autoexcitáveis espalhadas por todo o meu coração, no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito, no ato esquerdo. E como vocês sabem muito bem, eu tenho um conjunto, né, dessas células que elas conseguem comandar esse início de potencial de ação gerado por essas células autoexcitáveis. E é uma razão lógica, porque se eu não tiver um local que dá origem a esse início de potencial de ação, se cada célula autoexcitável do meu coração começar a gerar esse potencial de ação independente, meu coração não vai conseguir contrair, porque tem que ter uma sequência própria. Se vocês lembrarem, toda vez que eu tenho potencial de ação, que é um potencial elétrico por diferenças de ânions e cátions, né, principalmente de sódio e potássio, esse potencial de ação vai estimular a célula que vai liberar o cálcio para fazer contração muscular. Então, dependendo da sequência com que tem a autodespolarização dessas células autoexcitáveis, eu posso ter comprometimento. Por isso que algumas pessoas nascem com alguma disfunção hereditária, ou disfunção genética, um defeito no coração, porque alguma dessas células, ou algum mecanismo de controle dessas células não está, nasceu com algum defeito, e aí tem outro assunto para outra aula, que pode comprometer, aí às vezes ele nem pode fazer exercício físico, tá? Então, esse conjunto de células, como vocês sabem, está localizado na parede superior do ato direito, conhecido como nodo sinusal, ou nó sinusal, ou nodo sinoatrial, que nada mais é, pessoal, que a nossa frequência cardíaca. A gente chama ela de frequência intrínseca de massa capaz cardíaco. É a nossa frequência cardíaca. A nossa frequência cardíaca é um parâmetro elétrico, a gente vai discutir um pouquinho agora, depois, com o débito cardíaco. Então, o nosso coração funciona à base de eletricidade e a base mecânica, né, a base de contração, que depende um do outro, tem uma interação, mas também tem mecanismos independentes. Então, essas células nada mais são do que o nosso marca-passo natural, que vocês sabem, nossa frequência cardíaca. Então, 70 vezes por minuto, automaticamente, ele gera esse potencial de ação, que é o automatismo, é a capacidade disso, né? E como eu falei, ela tem uma importância muito grande, que foi através, né, de ter descoberto esse automatismo que se descobriu o transplante cardíaco. Porque se vocês pensarem bem, se eu tirar o coração no peito de uma pessoa que teve morte cerebral, e ela doou o coração dela para outra pessoa, eu tiro o coração de uma pessoa e coloco o coração na outra pessoa, bom, primeiro o clínico, para tirar o coração daquele indivíduo que morreu, né, ele vai ter que cortar os vasos e vai ter que cortar os nervos, porque senão o coração não sai daquele peito. Aí ele coloca o coração no peito de outra pessoa. Bom, eu consigo emendar vaso com vaso? Consigo, isso chama anastomose, mas eu consigo emendar nervo com nervo? Não. Então eu perco o meu controle neural do coração. Mas como é que o coração, então, continua a funcionar no peito de outra pessoa? Justamente por causa dessas células autoexcitáveis, justamente por causa do automatismo, né? Eu não tenho aqui agora, mas lá no nosso laboratório eu trabalho muito com modelo animal, faço pesquisa e a gente gravou, para não ficar sacrificando muito animal, a gente gravou o vídeo, né? Então, às vezes, quando a gente tira o coração do ratinho, coloca numa placa de Petri, a gente cronometra e fica lá 1 minuto, 1 minuto e meio batendo. Uma placa de Petri, de laboratório, fora do corpo, extracorpóreo. Por que o coração continua batendo lá sozinho? Depois vai diminuindo até parar. Por causa do automatismo. E ninguém, quando fala de exercício físico, pensa no automatismo, que a gente vai ver que ele faz parte do mecanismo que explica a minha bradicardia de repouso decorrente do treinamento físico aeróbio. Não é só sistema nervoso, não é só sistema endócrino. O automatismo ele é muito importante, ele é muito regulado pelo exercício físico, tá? Então, a primeira propriedade básica, eu falei rapidamente, né, para não perder tempo, mas é essa autodespolarização do nó sinusal.
A segunda propriedade básica que a gente tem que entender, depois eu vou passar até um filminho para vocês, de um acometimento que pode ocorrer com contato de esportes e morte súbita, tem a ver com a condutibilidade, que é o sistema de condução. Então, o automatismo é a geração do potencial de ação. Ele é gerado 70 vezes por minuto. A partir do que ele é gerado, lembra que gerou um potencial de ação, ou seja, a célula saiu do estado negativo, passou para o estado positivo, ela começa a cumprir suas funções biológicas. Nesse momento que ela fica positiva, ela vai percorrer o que a gente chama de propagação do potencial de ação. Ela tem que percorrer por todo o coração, né? Então, o coração tem uma vantagem, que se eu estimular uma fibra cardíaca, ela inerva todas as fibras cardíacas ao mesmo tempo, somente com estímulo, é diferente do músculo esquelético, eu preciso de unidade motora para fazer esse estímulo. Então, a partir do momento que o nosso sinusal gerou esse potencial de ação, ele tem que percorrer por todo o coração. E aí que vem a importância da segunda propriedade básica do coração, que chama condutibilidade. E tem que ter uma sequência própria de condução, tá? Então, gerou um potencial de ação. Esse potencial de ação ele começa a se espalhar pelo ato direito, aí o ato direito começa a contrair, porque começa a liberar cálcio, que vai se ligar lá à troponina C, né, e aí vai deixar o sítio de ligação aberta para a miosina se encaixar na quitina inicial, processo de contração dos cardiomiócitos. Depois ele vai despolarizando pelo átrio esquerdo. Então, repare que nesse momento os átrios começam a contrair, mas os ventrículos estão relaxados, justamente para gerar essa diferença de pressão, né, e controlar essa passagem de sangue de um compartimento para o outro, né, e quem faz isso são as válvulas que nós temos no coração. Depois que o potencial de ação ele começa a despolarizar o átrio direito, o átrio esquerdo, ele vem aqui e vai para outro conjunto de células autoexcitáveis chamado nodo ventricular, né, ou nó atrioventricular, ou nodo atrioventricular, tá? Toda vez que esse potencial de ação chega no nodo ventricular, ele sofre um retardo de 0,04 milissegundos. Para que esse retardo é importante, né? Então, antes do potencial seguir para o ventrículo, ele dá uma paradinha que parece que é um tempo extremamente rápido, mas é importante para o coração, para gerar uma diferença de contração. Então, essa paradinha no nó ventricular é justamente para o organismo, né, para o coração fazer com que os átrios comecem a bater e os ventrículos ainda não, porque aí eu tenho diferença de pressão, né? Porque se o átrio bater junto com o ventrículo, eu não vou mandar sangue para lugar nenhum, não tem diferença de pressão, né? Lei de Pausulet, né? E também não tem diferença de P1, tem que ser maior que P2 para gerar uma diferença de pressão, isso não ocorre. Então, quando esse potencial de ação chega no átrio ventricular, ele sofre um pequeno retardo, depois ele vai pelo feixe de His, passou pelo feixe de His aqui, ele vem pelo septo interventricular, né? Aí ele estimula o lado esquerdo do ventrículo, começa a despolarizar o ventrículo, depois o lado direito, e aí o coração bate. Então, isso acontece 70 vezes por minuto. Porque, como eu falei, se esse sistema de condução perder essa sequência, nosso organismo começa a sofrer com esse processo, tá? Eu ia tentar ver aqui, mas acho que falhou. Tinha um filminho aqui, mas eu acho que falhou. Que eu ia mostrar uma fibrilação atrial, que é um assunto que eu vou falar mais no final dessa aula. Então, veja bem, se o nosso coração perder essa sequência, né, de despolarização, de condutibilidade, as células autoexcitáveis começam a disparar potencial de ação isolados, e isso faz com que haja liberação de cálcio descoordenado. Com isso, aquela sequência de condução e de contração, ela é perdida, então o coração, ao invés de contrair, ele começa a fibrilar. E aí não gera... Só ver aqui, pessoal, por que ele não tinha funcionado, mas agora não funcionou, viu, Nádia? Era um filminho aqui, mas depois eu passo. Aí o coração começa a inchar, e o sangue não sai de dentro e entra em parada cardíaca, ok? A terceira propriedade básica do coração, que a gente comenta muito, é a excitabilidade. Então, é a capacidade de, toda vez que esse potencial de ação sai, né, ele vai se conduzindo por todo o coração, ele vai se propagando por todas as células cardíacas, a liberação de cálcio dos túbulos transversos, que vai estimular aqui um receptor chamado rianodina, liberando cálcio do retículo sarcoplasmático, se ligando à troponina C,
e aí eu tenho sítio de ligação aberta, eu tenho a junção, né, a ponte cruzada, a junção da actina com a miosina, eu tenho tração das linhas Z do sarcômero, eu tenho contração do cardiomiócito, tá? Então, repare que a liberação de cálcio, ela é dependente da voltagem do potencial de ação. Então, se eu tiver comprometimento do potencial de ação, eu tenho comprometimento de liberação de cálcio. Se eu tiver comprometimento de liberação de cálcio, eu tenho comprometimento da contração dos cardiomiócitos. Então, por isso que essa propriedade básica do coração também é extremamente importante. Aliás, as 4 são extremamente importantes, tá? E, por último, é a capacidade do coração responder a esses estímulos, que é a contratilidade. Aqui já é um efeito mecânico. O automatismo é um efeito elétrico. E o efeito mecânico nada mais é do que a chegada do cálcio lá nas proteínas contráteis, a ligação da miosina com a actina, o coração contrai. Depois vem a bomba de cálcio, que se chama fosfolamban, controlada pela cerca, que são 2 tipos de bombas, né, que recaptam o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, aí eu tenho relaxamento do coração. Vem outro potencial de ação, isso acontece 70 vezes por minuto, e durante o exercício físico isso vai potencializando, ok? Bom, para a gente entender, então, como funciona esse sistema, e do sistema cardiovascular, e esse bombeamento do coração, esse retorno do sangue para o coração, porque a gente viu que um dos componentes do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos. Vamos só relembrar rapidamente o que são os vasos de resistência e o que são os vasos de capacitância. Eu fiz um desenho pronto aqui no PowerPoint para tentar facilitar, mas qualquer dúvida vocês me falam. Como vocês sabem, o ventrículo esquerdo, ele inicia a circulação sistêmica, né, que é a grande circulação, que o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta, ele sai numa pressão de 120 milímetros de mercúrio, que é o primeiro som de Korotkov, que a gente vai ver daqui um pouco, que nada mais é do que a pressão arterial sistólica, e geralmente quando esse sangue sai nessa pressão de 120 milímetros de mercúrio, ele sai de forma turbilionar. O que seria isso, né? Eu tenho aqui a minha artéria. O ideal, dentro do meu vaso sanguíneo, por isso que a gente vai falar de exercício físico, uma coisa chamada shear stress, tá? O ideal é que o sangue passe por dentro dos meus vasos, principalmente por dentro das minhas artérias, de forma laminar. Ele forma uma lâmina, tá? Por que ele forma uma lâmina? Porque no centro do vaso eu tenho os elementos configurados do sangue. Aí eu falo para vocês a importância do sangue como componente também do sistema cardiovascular. No centro do vaso eu tenho os elementos configurados do sangue. Neutrófilos, linfócitos, macrófagos, eosinófilos, basinófilos, tá? Então, eles têm facilidade de andar no meio líquido porque são hidrofílicos. Nas extremidades do vaso, eu tenho os componentes lipídicos, né? Triacilglicerol, LDL, HDL, VLDL, quilomícronos. Esses já são hidrofóbicos, então eles andam com mais dificuldade no meio líquido, por isso que eles andam mais lento. E isso faz com que o fluxo sanguíneo dentro do meu vaso seja de forma laminar, e tem que ocorrer dessa maneira. Quando eu comprometo meu componente do sangue, por exemplo, eu aumento a quantidade de componente lipídico, que o meu sangue fica mais viscoso, aí eu começo a comprometer esse fluxo laminar dentro do meu sistema vascular, tá? Então, basicamente, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta, ele sai nessa pressão de 120 milímetros de mercúrio. Nesse momento, o que a aorta faz? Ela distende e volta ao normal. Isso chama de distendibilidade, né? Que ao longo do tempo eu consigo analisar a complacência do meu vaso. Por isso que vocês conseguem pegar o pulso lá na academia, quando vocês fazem ginástica, vocês pegam um pulso para ter uma estimativa da frequência cardíaca. Esse pulso, na realidade, o que vocês estão pegando? Nada mais é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo lá para a aorta, ela distende, e isso vai acontecendo em todos os vasos de resistência. Então, toda vez que ela distende, ela volta ao normal, ela tem esse pulso. Aí você coloca o teu dedinho lá, você pega o pulso da pessoa e acaba tendo uma estimativa da frequência cardíaca. Por quê? Porque se o nosso sinusal, que é o automatismo, dispara, que é a frequência cardíaca, lembra, disparou o potencial de ação, libera cálcio. Liberou cálcio, eu tenho contração. Então, existe essa interação. Frequência cardíaca disparou, o coração vai contrair, ejeta o sangue, tem distendibilidade, aí eu calculo o pulso. Por isso que se eu pegar o pulso em 6 segundos, multiplicar por 10, ou em 10, multiplicar por 6, ou em 15, multiplicar por 4, eu tenho uma estimativa da frequência cardíaca.
Lógico que se eu usar o frequencímetro é mais fácil, né? Mas para quem não tem essa disponibilidade, às vezes vai lá e pega o pulso, né? Ou na artéria braquial, na artéria temporal, ou na carótida, você pega o pulso, multiplica lá, dependendo do tempo que se você calcular, você tem a frequência cardíaca. Depois da aorta, ele vai para as artérias de maior calibre, depois para as artérias de menor calibre, vai para as arteríolas, chega no capilar, e, como vocês sabem, onde tem a troca do oxigênio e o gás carbônico e os metabólitos dos nutrientes. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração para a gente entender agora do exercício do sistema cardiovascular é não esquecer que esses vasos aqui são nossos vasos de resistência, tá? Então, eles estão envolvidos com a minha resistência vascular periférica e também com a minha resistência vascular total. Mas se eu alterar a minha resistência vascular periférica, eu vou ter comprometimento nos vasos de condutância, de capacitância, tá? Que nada mais são do que... Opa, estou voltando. Nada mais são do que as vênulas, então o sangue, né, até os capilares são arteriais, todo mundo sabe disso, depois ele deixa o oxigênio, os nutrientes, pega o gás carbônico, os metabólicos, aí eles tornam sangue venoso, eu tenho as vênulas, as veias, a veia cava superior, aqui a veia cava inferior, aí desemboca lá no ato direito, então esse de lado de cá já a gente já consegue analisar o nosso retorno venoso. Então, quando eu falo de exercício físico e sistema cardiovascular, eu tenho que preocupar muito com qual tipo de exercício físico eu vou dar para o meu aluno. Tá? Esse exercício físico, ele tem um componente que vai aumentar a resistência vascular periférica, porque se aumentar a resistência vascular periférica, apesar de eu aumentar a velocidade, mas eu vou diminuir a quantidade do retorno venoso. Então, vou dar um estímulo diferente para o meu coração, que chama de sobrecarga de pressão. Se eu der um exercício que eu, pelo menos, não aumente, ou na melhor das hipóteses, que eu diminua a resistência vascular periférica, eu vou ter um aumento de retorno venoso. Aí eu tenho uma sobrecarga de volume cardíaco. Aí o estímulo é diferente. Aí, ao longo do tempo, meu ventrículo esquerdo vai ter uma hipertrofia diferenciada, igual vocês já sabem. Tá? Por isso que tem a interação do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso cardiovascular, que é muito, muito importante, esse sistema nervoso. Tá? Porque dependendo do exercício aqui, se eu for ter uma autovasoconstricção ou uma autovasocompressão, eu vou ter um aumento da minha resistência vascular. Se eu aumentar minha resistência vascular, eu vou alterar meu retorno venoso. Então, depende pensando em sistema cardiovascular, tá? Dependendo do tipo de exercício que você prescreve, o meu coração vai ter estímulos diferentes. Então, ele vai responder a longo prazo de forma diferente. Tá? Essa é a parte interessante. Então, como eu falei para vocês, o sistema nervoso, que a gente vai se atentar bastante nele aqui, é o sistema nervoso simpático e parasimpático, que são antagônicos. Todo mundo acha que o simpático é o vilão, né? Na realidade, ele não é. Todo mundo sabe aí que em algumas situações, ele é extremamente importante. Ele é chamado de luta ou fuga, não é à toa, né? Coloca um pitbull atrás de vocês aí. Deixa ele começar a latir e correr atrás de vocês. Se o simpático de vocês não aumentar, vocês estão ferrados, porque o simpático te dá força, te dá potência, te dá estímulo, tá? Mas é só naquele momento, numa situação de estresse. Para quem gosta de UFC, né, porque, aliás, todo mundo gosta de UFC, né, porque todo mundo gosta de ver essas coisas, né? Todo mundo gosta de ver corrida de 100 metros, porrada. É verdade, o ser humano, infelizmente, é assim, pessoal. Alguém gosta de jogo de tênis? São poucas pessoas que gostam de jogo de tênis. Por quê? Porque é muito parado, é monótono, todo mundo acha um saco. Agora, uma corrida de 100 metros, que é 10 segundos, todo mundo adora. É emoção. Então, você tem excitação no teu organismo, tá? É assim que funciona. Por que o UFC faz sucesso? Porque é porrada. Aí, por que os caras entram no UFC, eles entram dando tapa na cara, tapa no peito, gritando, né? Porque justamente para ativar o sistema nervoso simpático. Você tem uma descarga de adrenalina muito alta, ligando aos receptores, principalmente alfa 1 e alfa 2, nem tanto os beta 2, que senão não tem vasodilatação periférica. Eles vão para cima para dar porrada. Então, essa que é a função. E o povo adora, né? Depois, um massacra o outro, dá uma porrada, nocauteia, depois ajoelha e agradece a Deus, né? Como se fosse um esporte maravilhoso. É umas coisas que a gente não consegue entender. Ele massacra o outro e depois olha para o céu, obrigado. Quase matei meu adversário, mas obrigado, viu? Pela vitória. É assim que funciona a vida. Mas é o que o pessoal gosta, tá? Então, o simpático é importante em situações de estresse. Mas em repouso, não é interessante esse sistema fique alto. É interessante que o parasimpático em repouso fique mais alto. Vocês já sabem disso, que ele é cardioprotetor.
tá? Então, vamos lembrar da inervação autonômica cardiovascular, que era importante para a gente entender o efeito agudo, que nós vamos falar disso agora, e o efeito crônico do exercício físico, tá? Então, só lembrando a inervação autonômica cardíaca, lembra que a inervação parasimpática ela é através do nervo vago, como vocês já sabem. E ela é estratégica, ela é focal, né? Só tem 2 nervos aqui. Eu tenho o nervo vago direito, que inerva justamente o nó sinusal, e o nervo vago esquerdo, que inerva justamente o nó ventricular. Tá? Opa, fiz desenho errado aqui, é o nó sinusal e nó ventricular. Então, a inervação vagal, ou seja, a inervação parasimpática, ela é estratégica. Apesar de ter só 2 nervos, mas ela é estratégica porque ela age justamente lá na nossa frequência cardíaca. Por isso que ela é considerada o maior controlador da frequência cardíaca. Teve até uma prova de concurso agora no hospital aqui do FTM que caiu essa questão. Tá? Eu sei que fui eu que fiz a prova. Mas eu perguntei qual que é o maior controlador da frequência cardíaca e deu um monte de opção. E muita gente colocou simpático. Não, é o parasimpático. O simpático também inerva o nó sinusal e o nó ventricular. Mas o parasimpático ele tem uma inervação focal e, além dele ter essa inervação focal, ele libera um neurotransmissor que todo mundo conhece, que se chama acetilcolina, né? Que se liga lá ao receptor nicotínico, né? Mais especificamente muscarínico, do tipo M2, que eu tenho de M1 a M7, o M2 ele libera essa acetilcolina, e essa acetilcolina ela não precisa de formação de segundo mensageiro, então ela liga rapidamente, ela tem um efeito rápido, a frequência cardíaca cai rapidamente. Então, se eu tenho um batimento que foi 70, se eu tiver uma ativação vagal, o próximo batimento já cai para 67. Tá bom? Diferente do simpático. Simpático, se eu tenho um batimento com 70, se eu tenho um valor de 70 no meu batimento cardíaco, se o simpático estimular o nó sinusal, ele vai demorar ainda mais 2 a 3 batimentos, em torno de 4 segundos para dar resposta. Porque no caso do simpático, ele precisa da formação do segundo mensageiro através da adenilato ciclase, e aí tem outro procedimento lá, outro mecanismo da proteína G acoplada na membrana da célula, que faz com que responda mais lentamente. Então, o parasimpático, ele atua rapidamente, o simpático atua mais lentamente. Por isso que o parasimpático é o maior controlador da frequência cardíaca. Daqui um pouquinho, logo em seguida, vamos falar do débito. É importante porque a parte elétrica do coração tem muito a ver com o sistema nervoso parasimpático. A parte mecânica do coração tem muito mais a ver com o sistema nervoso simpático. Por quê? Além do sistema nervoso simpático também participar do controle da frequência cardíaca, ele é o único responsável, de modo direto, né, da contração, porque ele tem uma inervação difusa, né? O parasimpático tem uma inervação focal, são só 2 nervos, aqui eu tenho a região ganglionar, o simpático tem uma inervação difusa, liberando aí as catecolaminas, principalmente a noradrenalina, se ligando ao receptor alfa e beta aí, tá certo? Então, essa é a divisão que é interessante a gente sempre lembrar disso. E no vaso sanguíneo é outra coisa importante. Se vocês lembrarem, o parasimpático não participa da inervação dos vasos periféricos, então ele não está envolvido com aquela resistência vascular que a gente viu lá atrás, dos vasos de resistência. A aorta, artéria, arteríola não tem inervação do parasimpático. Então, muitas vezes a gente acha que, então, se eu fizer exercício aeróbio, eu vou aumentar meu sistema nervoso parasimpático em repouso, não vou ter comprometimento na resistência vascular. Não é bem assim, a gente vai ver, porque o parasimpático não participa. Ele contribui, a gente vai ver, contribui para o controle da pressão arterial de forma indireta, mas da resistência vascular ele não participa. Tirando os vasos da região peniana e da região ocular, ele não inerva mais nenhum vaso periférico. Então, repare que quem participa da vasoconstricção e também da vasodilatação é o sistema nervoso simpático. Isso é interessante, porque todo mundo não, né, pessoal? Mas tem muita gente que acha, tem uns cabeça de bagre por aí, que acha que a vasodilatação é pelo aumento do sistema nervoso parasimpático. Não é. Eu posso ter uma bradicardia muito grande e, ao mesmo tempo, ter uma resistência vascular. Tá? Isso não quer dizer nada, porque eu posso ter a bradicardia pelo aumento parasimpático, mas a dilatação ela tem que ocorrer pela uma retirada simpática.
E uma coisa que a gente tem que entender, não é porque o sistema nervoso simpático está alto para o coração, que ele também vai estar alto para o vaso. Na maioria das vezes é assim que ocorre, mas tem situações no nosso organismo que o simpático, o coração está aumentado, mas ele está diminuindo para o vaso. Tá? Tem vários estudos que mostram isso. Nós mesmos fizemos um estudo aqui em relação à estimulação com gelo, estimulação de dor, e a gente percebeu que tem essa diferença em determinadas situações, tá bom? Então, os vasos relacionados à resistência vascular periférica não sofrem influência do parasimpático, ok? Bom, aqui é básico, todo mundo sabe a diferença da atividade física e exercício físico e do treinamento físico, todo mundo já está aí mais do que conhecido, mas nunca é demais relembrar que eu tenho que tomar cuidado nas fases agudas e subagudas do exercício, onde o meu organismo tem o quê? Alteração. Aí, qual que é essa alteração que eu vou dar? Né? Como que eu vou alterar meu sistema cardiovascular? Aí vai depender do teu público. O que você quer trabalhar? Você vai trabalhar com idoso? Ou você vai trabalhar com diabético? Você vai trabalhar com hipertenso? Ou você vai trabalhar com jovem? Tá? Qual o estímulo cardíaco que eu vou dar para eles? Tá certo? Então, essa alteração do meu sistema cardiovascular vai depender da intensidade, do volume, né, da carga de treino que eu vou dar para o meu aluno. Então, no momento que ele está realizando o exercício físico, essa alteração vai depender da prescrição do exercício físico que eu estou passando, do protocolo de exercício físico que eu estou montando para ele. E na fase subaguda, que é logo após o término do exercício físico, ela pode perdurar aí por minutos ou horas, tá? Vai depender também da intensidade do exercício. Então, nesse momento, meu organismo está fora da homeostasia. Então, o que a gente vai entender é como o sistema nervoso interage com essa alteração, tá bom? E a longo prazo, vocês já sabem, é o aumento da minha aptidão física. Né? Eu vou melhorar a minha aptidão física, que são as adaptações ao longo do tempo, e meu organismo vai se adaptando. Eu preciso saber, quando eu vou prescrever exercício físico visando o sistema cardiovascular, e eu já adianto para vocês, para quem for trabalhar, muito difícil vocês pensarem nesse protocolo em academia de ginástica, a taxa é muito baixa que vai para a academia focando no sistema cardiovascular, que geralmente eles vão ou é por alterações patológicas e recomendação médica, ou já são pessoas mais idosas. Agora, lógico, tem uma classe de atleta que adora, que é corredor, que é ciclista, né? Mas, tirando isso, a prescrição é totalmente diferente. Uma coisa é trabalhar com atleta, é outro tipo de prescrição. Mas, para a população, quando eu penso, né, em trabalhar, em montar um protocolo de exercício físico, eu tenho que saber para qual lado que eu vou encaminhar. O benefício é a longo prazo. E o risco, tá? E o risco é na fase aguda e subaguda. Então, na realidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar o maior cuidado na fase aguda do meu treino, tá? Para obter o maior benefício. Eu não posso pensar só no benefício. Eu tenho discutido muito isso, principalmente em algumas doenças cardiovasculares. Eu vou dar o exemplo da hipertensão. Participei de um congresso recentemente, né? Aí o que aconteceu? Teve um palestrante que falou que exercícios de força isométricos eram os melhores para hipertenso, porque na realidade, o retorno venoso estava sendo mais rápido. E a gente tem estudos mostrando que, na realidade, o coração, as coronárias, né, elas irrigam o coração na diástole, não na sístole. Ao contrário, né, isso já está... Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, porque esse estudo foi mostrado que todo hipertenso pode fazer. Vocês estão acostumados aí na Liga a ver artigo científico, né? Todo artigo científico que vocês leem tem um item lá que chama o quê? Critério de exclusão. Para que existe esse item nos artigos científicos? Justamente para mim não colocar na amostra do meu estudo aquelas pessoas que têm potencial de sofrer alguma coisa, de ter algum problema. Então, se eu for fazer um estudo com hipertenso, eu não posso colocar qualquer hipertenso, eu tenho que ter uma amostra, aí eu vou ter um critério de exclusão, por quê? Eu vou trabalhar com 95% de um RM com um agachamento. Não é todo hipertenso que pode fazer. Então, eu vou colocar lá hipertenso secundário, ou hipertenso resistente, ou hipertenso com problema tal. Vários fatores eu vou fazer. Esses caras não podem entrar no meu estudo.
Então, eu criei um critério de exclusão, beleza. Então, por aí a gente já começa a entender. Se eu tenho um critério de exclusão, automaticamente, o que subentende? Que não é qualquer hipertenso que pode fazer aquele exercício. Então, tem que tomar cuidado na hora de afirmar. O treinamento de força isométrica é melhor para o hipertenso. Ele pode ser melhor para algum grupo de hipertenso, com aquela idade, com aquelas características que o pesquisador estudou, tá? Mas se eu for ver outras características, outros hipertensos, né, para isso a gente pode falar, se quiser a gente pode fazer outra aula, se calcular o risco cardiovascular global, não sei se vocês já aprenderam a calcular o risco cardiovascular global, qual que é o risco do meu aluno, ele tem um risco baixo, um risco médio, um risco alto, né, se ele tem um risco alto, ele tem que ir para o cardiologista antes de começar o treino, você não pode começar o treino com ele, se ele tem um risco baixo, você já pode começar o treino com ele naquele dia na academia, né? Então, tem uma série de fatores que eu tenho que levar em consideração. Então, dependendo do risco cardiovascular que eu calcular do meu aluno, esse cara nunca pode fazer um treino de força. Pelo menos, inicialmente, não. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de afirmar que treino de força é melhor, é mais seguro ou é melhor para o hipertenso. Para alguns hipertensos, sim, mas para nem todos, tá? Então, o que eu tenho que, basicamente, é tomar cuidado para que lado que eu vou dessa balança, e isso vai depender do quê? Das características do meu aluno. E eu acho um crime, pessoal, eu falo aqui para meus alunos e falo em algumas palestras, eu acho um crime. Nós, profissionais de educação física, principalmente quem está atuando na área do fitness, na área esportiva, não sei em Uberlândia, mas aqui eu vejo muito isso. O aluno matricula na academia, no primeiro dia o professor já monta uma série para ele, e ele já sai fazendo a série. Pô, eu dou vontade de pegar uma espingarda e matar um desgraçado desse, que não tem lógica, né? Assim, muita gente mete o pau em mim, fala que eu sou muito radical, mas não é. Como que eu vou prescrever um protocolo no primeiro dia se eu nem fiz o teste no meu aluno, se eu nem sei se tem capacidade de fazer os exercícios que eu estou pensando? Então, eu já começo errado por aí. E se é algum indivíduo com alguma alteração cardiovascular, é pior ainda, porque aí eu tenho que fazer uma anamnese muito mais profunda. Porque eu só posso pegar esse cara para treinar, pessoal, isso é um que eu falo, na realidade, é uma opinião, um conselho, né? Tem aquele ditado, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas aí lá vai um conselho, trabalhar com grupos especiais, vocês sabem, tenho certeza disso, né, que vocês têm uma das melhores professoras aí, que é a Nádia. Para mim, trabalhar com esse grupo, eu tenho que investigar a vida dele primeiro. É o que a gente não tem visto por aí em academia. Por causa daquela coisa de ganhar dinheiro, de matricular, o cara entra no primeiro dia, no terceiro, quarto dia, já está com a série pronta lá. Mas peraí, vamos lá, vamos fazer. O risco cardiovascular global dele, tem fator de risco, não tem fator de risco? É risco alto, risco baixo? Se é risco alto, eu não posso treinar sem liberação de cardiologista, tá? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Então, essa balança vai depender disso, tá, pessoal? E entrando no sistema cardiovascular, o que eu mais gosto de trabalhar, eu acho que vocês, né, também na hora de prescrever exercício, tem que levar em consideração o nosso débito cardíaco. Vocês lembram o que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue injetada pelo ventrículo esquerdo por minuto. Tá? Isso é a definição. Por que eu estou falando? Porque como é que eu calculo o débito cardíaco? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. A gente tem que começar a entender esses dois parâmetros para a gente entender como que eu monto o treino para o meu aluno. Tá? Então, uma coisa é definição, outra coisa é como é calculado. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nas provas os alunos me matam, né? Eu pergunto, o que é débito cardíaco? O aluno responde, frequência cardíaca vezes volume sistólico. Aí eu dou zero e começo a me xingar na internet. Coloca no Instagram que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Na realidade, eu não perguntei como calcula, eu perguntei o que é. Então, a gente tem que entender, tá? Justamente para entender a sobrecarga de volume, a sobrecarga de pressão cardíaca, com exercício de musculação, com exercício aeróbio, eu tenho que entender essa diferença. Tá? Então, débito cardíaco é um parâmetro elétrico, frequência cardíaca, lembra, nó sinusal, despolarização, então, é um parâmetro elétrico, e volume sistólico é um parâmetro mecânico. Tá? Bom, para mim entender esse débito cardíaco, vamos entender como que o volume sistólico funciona primeiro. Eu tenho que pegar o meu volume diastólico final. Vocês vão entender por que é interessante saber isso na hora da fase aguda do exercício, e diminuir para o meu volume sistólico final.
tá? Primeiro, o que é volume diastólico final? Também conhecido como fração de ejeção, né? Se eu converter isso em porcentagem, vai dar fração de ejeção. Volume diastólico final é a quantidade de sangue que entra dentro do meu ventrículo esquerdo, todas as câmaras, mas em especial no ventrículo esquerdo, no momento da diástole. Volume diastólico final é a quantidade máxima que entra dentro do ventrículo esquerdo até o final da diástole, que geralmente é em torno de 130 ml, tá? Uma média populacional. Isso vai variar se o indivíduo é mais alto, mais baixo, mais obeso, né? Ele varia por uma série de fatores, mais idoso, mas uma média populacional é em torno de 130 ml. Então, cara, cada vez que o coração está em diástole, lá no ciclo cardíaco, né, que acontece depois da terceira fase, da fase isovolumétrica, ele chega na capacidade máxima de dilatação dele, uma média populacional é 130 ml. E volume sistólico, vocês lembram o que é? A quantidade de sangue que fica dentro do ventrículo esquerdo após a sístole. Todo mundo acha que é a quantidade de sangue que sai. Não, não é. A quantidade de sangue que sai é o volume sistólico. A quantidade de sangue que fica dentro do ventrículo, e porque não sai todo o sangue, não sai totalmente do ventrículo esquerdo depois da tua contração, e aí isso tem uma explicação clínica bastante interessante, depois a gente pode falar sobre isso, mas o coração entrou em sístole, contraiu, tá? Sai um pouco de sangue do ventrículo esquerdo, mas fica um pouco de sangue dentro da câmara cardíaca. Isso é considerado volume sistólico final, que no indivíduo é uma base populacional em torno de 60 ml. Tá, então se eu pegar o volume diastólico final menos o volume sistólico final, eu tenho o volume sistólico. Qual que é? 70 ml, que é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo agora por batimento. O débito cardíaco é por minuto, tá? Então, o volume sistólico populacional é em torno de 70 ml por batimento. E a minha frequência cardíaca geralmente é quanto? 70 batimentos por minuto. Então, se eu pego a minha frequência cardíaca e multiplico o meu volume sistólico, 70 vezes 70, eu vou ter 4.900. Transformando isso em litros, eu tenho que dividir por 1.000, vai dar 4,9. Então, a gente arredonda mais ou menos que o débito cardíaco, né, a média populacional é em torno de quanto? 5 litros. Tá? Mas o interessante disso tudo, né, porque vocês vão entender por que o coração tem hipertrofia cêntrica e hipertrofia concêntrica, depende do estímulo que eu der durante o exercício, tá? Aqui eu tenho um parâmetro elétrico, aqui eu tenho um parâmetro mecânico, tá? Então, esse parâmetro elétrico, das 4 propriedades básicas, toda vez que o potencial de ação vai passando, nós vamos ter liberação de cálcio, o coração vai se contraindo. Tá? E aqui é só para mostrar o que eu tinha falado para vocês do cálcio, a importância do cálcio do retículo cercoplasmático, não é o cálcio do túbulo teso, mas vocês já sabem isso. Depois a gente pode falar sobre a recaptação de cálcio e a importância do treinamento físico, tanto na mitocôndria como no trocador cálcio-sódio, tem bastante coisa. Mas vamos falar da frequência cardíaca agora, naquilo que a gente mais gosta, que é o exercício físico, né? Fase aguda. Vocês têm certeza, todo mundo já malhou hoje, todo mundo já gastou, né? Tá assim, tá pago de hoje, né? Nossa, Nádia, eu tenho uma raiva disso. Eu abro o Instagram, tá pago de hoje. Não, dá vontade de pegar e quebrar o celular. Tá pago. Paga o quê, rapaz? Eu não estou preocupado se você está pagando ou não. Mas é uma mania de colocar foto, né? Tira foto da esteira. Esse dia eu vi uma menina lá que subiu na esteira na academia, tirou foto e foi embora. Vai na academia, tira foto e coloca no Instagram, tá pago. Né? Mas vamos lá. Na fase aguda do exercício, durante o exercício físico, tá? Esse aqui é um clássico do trabalho do Kostil. Aqui na esteira, né? Vocês podem notar que à medida que vai aumentando a velocidade da esteira, eu tenho um aumento linear da frequência cardíaca. Isso tem que acontecer, né, pessoal? Tá? Isso é concomitante. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y. Vocês sabem, sempre que o eixo Y é interferido, né, ele sofre interferência do eixo X, então ele é uma variável dependente, e aqui é uma variável independente. Então, a partir do momento que eu aumento a intensidade do exercício físico, minha frequência cardíaca tem que acompanhar esse aumento. Então, quando vocês estiverem com o aluno de vocês, o que a gente tem visto é que o cara chega na academia, principalmente os rapazinhos, né? Se chegar um homem, tá fudido, né? Porque o rapazinho põe na esteira, coloca lá 5 km por hora e vai namorar as meninas lá, depois volta para ver, tá tudo bem, tá? Não tá acompanhando a frequência cardíaca desse cara.
não sei em Uberlândia, mas eu acho um absurdo que Uberaba, as pessoas vão fazer treino aeróbio, e aí eu chego e pergunto para eles assim, mas qual que é a intensidade de treino? 5 km por hora. Eu falei, não, isso não é intensidade, não. Eu quero saber esse km por hora. Qual que é o seu limiar de treino? Não, o professor falou para mim fazer 5 por hora. Se tiver leve, é para me aumentar. Porra, então eu peguei meus 4 anos de educação física e joguei no lixo, né? Peguei meu diploma para quê? Eu tenho que calcular a intensidade. Vai ser 50%, 70% da frequência cardíaca máxima? Ou vai ser 60%, 80% do meu VO2 máximo? Ou do meu VO2 pico? Qual que é o parâmetro que eu vou utilizar? Como que eu vou calcular qual que é o limiar de frequência cardíaca que eu quero que o meu aluno trabalhe para melhorar o sistema cardiovascular dele? 5 km por hora não é nada. Né? Eu posso usar a frequência cardíaca de reserva, posso usar a frequência cardíaca máxima para montar a frequência cardíaca de treino. Ou posso usar o VO2 pico, o VO2 máximo. É interessante isso, depois, outra oportunidade a gente pode falar para hipertenso, né? É muito mais interessante eu montar o treino no VO2 pico, não no VO2 máximo. Tá? Você tem uma diferença muito grande, mas não dá tempo de a gente falar isso. Mas eu tenho que ter um parâmetro, pessoal, na hora de montar meu treino. Por que eu falo isso? Por que eu tenho que sempre estar acompanhando? Porque se o meu aluno subir numa esteira, no elíptico, numa escada, e começar a fazer exercício físico, né, e a frequência cardíaca dele não subir, o que eu tenho que fazer? Parar o exercício na hora. Falo, não, meu amigo, para aí, você não vai fazer mais nada. Você vai para um cardiologista e depois você volta aqui. Se eu pôr ele, por exemplo, se eu medir a frequência cardíaca do meu aluno em repouso, está 70, aí eu ponho ele na esteira 5 km por hora, ela foi para 72, eu ponho a 8 km por hora, ela foi para 73, pode parar. Nem deixa ele fazer mais nada, faz, não, você vai para o cardiologista, porque não tem condição, a frequência cardíaca tem que subir, igual a pressão arterial sistólica, a gente vai ver que ela é uma obrigação dela subir, por isso que tem que ser monitorado. Né? Por exemplo, aparentemente todo mundo aí é saudável, né? Pessoas bonitas, saudáveis, mas gente, no fundo, a gente não sabe se tem algum comprometimento. Lógico que não tem, senão já tinha aparecido isso para vocês, né? Mas tem muito público que nunca frequentou uma academia que pode ter essas alterações, né? O meu pai foi antes de falecer, ele teve um problema, foi fazer teste ergométrico, o médico achou estranho, porque ele foi fazer teste ergométrico, a frequência cardíaca dele não subia, ele foi ver, ele tinha disfunção autonômica. E aí, com 60 e poucos anos, foi descobrir, entendeu? Então, na realidade, eu tenho que aferir essa frequência cardíaca. Se meu aluno está aumentando a intensidade do exercício físico, a frequência cardíaca não está acompanhando, aí pode parar e mandar para o cardiologista. Então, provavelmente, ou ele tem um problema lá no nosso sinusal, ou ele tem uma disfunção autonômica cardíaca muito severa, tá? Às vezes pode nem ter repercussão, mas tem que investigar. Mas o mais importante, então, é a gente entender que a partir do momento que eu aumento a intensidade do exercício físico, eu aumento a minha frequência cardíaca. E se vocês repararem aqui, ó, de verdinho, eu tenho sedentário antes do treino, e de roxinho aqui, eu tenho treinado. Repare que a frequência cardíaca durante o exercício físico, ela sobe menos no indivíduo treinado, no indivíduo sedentário. Alguém já leu, já escutou por que isso acontece? Por que se eu pegar duas pessoas de 70 quilos, de 1,78 m, com as mesmas características, igualzinho, tá? Não, para ficar mais fácil, para falar que não tem interferência. Se eu pegar um indivíduo de 70 quilos, sedentário, começou a treinar comigo no dia 1º de fevereiro. Eu peguei a frequência cardíaca de repouso dele, era 70. E aí, durante o teste, a frequência cardíaca dele, máxima, né, pico, vamos falar frequência cardíaca pico durante o exercício, foi 138. Tá bom? Vamos colocar um pouquinho mais alto, que era sedentário, 158. Depois de 6 meses, eu fiz o mesmo teste. E aí, durante o exercício físico, a frequência cardíaca dele, pico, chegou a 127. Ela era 158 há 6 meses atrás, e agora está 127. Vamos supor que ele não ganhou peso, não teve alteração nenhuma, é a mesma pessoa. Ou seja, depois de 6 meses, durante o esforço físico, a frequência cardíaca dele está mais baixa. Por que isso acontece, pessoal? Agora vocês vão entender aquela dica que eu dei para vocês. Quando eu falo em frequência cardíaca, o que tem que vir? Primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é o quê? Parasimpático. Põe isso na cabeça de vocês, pessoal. Toda vez que eu falo de sistema cardiovascular, principalmente de frequência cardíaca, frequência cardíaca, a primeira hipótese que tem que vir em vocês, é alguma coisa relacionada ao parasimpático, ao vago. A primeira coisa é isso. Vocês vão entender que é mesmo. Depois eu penso no simpático, mas a primeira é o parasimpático, tá? Vamos entender por quê.
Se a gente lembrar lá da inervação, mostrei para vocês que a inervação vagal ela é focal. Então, o nervo vago direito inerva o nó sinusal e o nervo vago esquerdo inerva o nó atroventricular. E eu falei para vocês que ele é o maior controlador da frequência cardíaca. Por quê? Porque ele liberando acetilcolina e se ligando no receptor M2, muscarínico M2, e como ele não precisa da formação de segundo mensageiro, a resposta é rápida. Então, a frequência cardíaca responde muito mais rapidamente ao parasimpático que ao simpático. O simpático tem que formar segundo mensageiro através da adenilato ciclase, a proteína G, isso vai demorar aí 3, 4 segundos que a gente comentou. Então, o maior controlador da frequência cardíaca é o nervo vago, é o sistema nervoso parasimpático, tá? Então, falei em frequência cardíaca, a primeira hipótese que vem na minha cabeça é o parasimpático. E, na realidade, é mesmo, pessoal, tá? O estudo do Carlos Eduardo Negrão, em 1992, mostrou isso. Indivíduos treinados têm, durante o exercício físico, o indivíduo treinado tem uma menor retirada vagal, tá? Então, se eu pegar o indivíduo treinado aqui durante o esforço sedentário, durante o esforço físico, durante a corrida, e o indivíduo treinado durante a corrida, o indivíduo sedentário vai ter uma retirada de 70% do parasimpático, ou seja, 70% do parasimpático vai parar de trabalhar. A frequência cardíaca já vai subir só por isso, né? Independente simpática, ela já sobe por isso. O indivíduo treinado, somente 40% vai retirar. Entenderam? Então, se eu pegar o sedentário treinado na fase aguda do exercício, o sedentário tem uma retirada de 70%, o treinado tem uma retirada de 40%. Se o treinado tem uma retirada menor, o que vai acontecer? Ele vai estar liberando mais acetilcolina durante o esforço. Isso vai impedir com que a frequência cardíaca suba mais. Essa é a explicação por que o indivíduo treinado depois a gente vai ver que na fase crônica é diferente, mas na fase aguda, durante o exercício aeróbio, ela não sobe muito, ou ela sobe menos em relação ao sedentário, porque tem uma menor retirada vagal. Se vocês quiserem, vocês procurem um artigo do Carlos Eduardo Negrão, de 1992. Depois a Patrícia Chacur-Brum provou isso também, lá da USP, tá? E aí tem o Patson, tem vários que fizeram de novo, né? Esqueci o nome agora. Tiveram os mesmos resultados, replicaram os resultados, tá certo? Então, essa é a explicação por que o indivíduo treinado, a frequência cardíaca sobe menos em relação ao indivíduo sedentário durante o exercício físico, tá certo, pessoal? Tá? E uma coisa interessante para a gente entender, não sei se vocês já viram sobre os segundos iniciais do exercício físico e o comando autonômico da frequência cardíaca na fase aguda do exercício, tá? Então, aqui, ó, se vocês verem, de cinza eu tenho o parasimpático e de preto eu tenho o sistema nervoso simpático. Igual a gente comentou, né, no início do exercício físico, a minha frequência cardíaca aumenta, tá? Interessantemente, não é pelo aumento do simpático, é pela queda do parasimpático. Então, quando eu vou começar a fazer o exercício físico, a frequência cardíaca, ela aumenta não porque meu simpático está aumentando, mas é porque meu parasimpático está diminuindo. E lembra, né? Como ele tem ação direta e rápida, se ele para de trabalhar, a frequência cardíaca já sobe independente do simpático. O simpático começa a trabalhar depois de 4 segundos. Então, é interessante isso. Isso aí também foi provado por uma série de pesquisadores, principalmente por Nicola Montano, da Itália. Juntamente com o Patson, eles mostraram isso em 2001. Né? E teve outros estudos mais anteriores também chegaram a mostrar isso. Então, quando o indivíduo começa a fazer exercício físico, a frequência cardíaca, nos 4 primeiros segundos, começa a aumentar por uma queda parasimpática. E a gente acabou de ver que o nervo vago, ele age mais rapidamente, justamente, né, além de ele agir rapidamente, o parasimpático também, a acetilcolina, ela é retirada rapidamente, porque ela é hidrolisada, né? Isso faz com que a frequência cardíaca aumente rapidamente durante o exercício físico. Aí, ao longo do tempo de exercício, a intensidade do exercício, ao longo que o nosso aluno vai exercitando, meu parasimpático vai diminuindo, e ele vai diminuindo mediante a intensidade do exercício, e o simpático vai aumentando. Agora sim, ao longo do exercício, principalmente depois dos 4 segundos, quem começa a comandar a frequência cardíaca agora é o simpático. Mas no início,
frequência cardíaca sobe por uma retirada vagal. Tanto é que eu vou explicar a vocês o que a gente tem estudado agora na fase subaguda, que é a reativação vagal plena. A gente está até com uns estudos aí, estou até tentando convencer a NASA para a gente fazer essas pesquisas aí. Mas aí a gente vai discutindo ao longo do tempo aí. Mas entenderam? Então, na fase aguda é isso que ocorre, tá certo? Bom, agora vem essa fase subaguda que a gente falou. É aquela fase que nosso aluno para de fazer exercício físico. No momento que ele para de fazer exercício físico, é aquela fase pós-exercício físico aí, é como se fosse o EPOC, né? Só que, nesse caso aqui, eu estou falando de sistema nervoso autônomo. É a fase subaguda, que dura minutos, segundos, minutos, e pode durar horas. No caso da frequência cardíaca, não chega a ser horas, né? Mas de pressão arterial e de sistema autonômico, sim. Tá? Então, nós vamos falar de duas coisas aqui importantes com o exercício físico, pessoal. Uma é a recuperação da frequência cardíaca. A gente pode usar isso como parâmetro de disfunção, tá? E a outra coisa é a reativação vagal plena. São duas coisas diferentes, apesar que uma depende da outra em algumas situações. Tá bom? Então, eu posso saber como que está o comportamento cardiovascular do meu aluno também. Nós vimos na fase aguda que o treinado, a frequência cardíaca sobe menos por uma menor retirada vagal. Mas eu também posso analisar, e hoje a gente usa até como marcador, né, de fator de risco cardiovascular, a recuperação da frequência cardíaca e a reativação vagal plena. Tá? Então, a recuperação da frequência cardíaca logo após o exercício físico, então o nosso aluno foi fazendo exercício até o máximo aqui. Fez exercício, chegou aqui, entrou em fadiga, entrou em exaustão, parou de exercício físico. O primeiro batimento, né, o primeiro segundo também, né, o primeiro batimento após o exercício físico, subsequente, eu vou ter a recuperação da frequência cardíaca, que ela é dividida em fase rápida e fase lenta, ok? A fase rápida da recuperação da frequência cardíaca vai depender do vago parasimpático, tá bom? Vamos entender isso. O nosso aluno parou de fazer exercício físico, a frequência cardíaca dele estava 150, um exemplo. Aí depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto, segundo, após o exercício físico, ela vai caindo, né? Primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto, a frequência cardíaca vai caindo, tá? Só para a gente entender, antes do exercício, a frequência cardíaca está 70. Ele acabou de fazer exercício físico, a frequência cardíaca está 150. Nossa, gente, eu sou ruim para desenhar, viu? Nossa Senhora, no mouse, pelo amor de Deus. 150 batimentos por minuto. Aí depois, na fase rápida, essa frequência cardíaca no primeiro minuto tem que cair pelo menos 12 batimentos. Tá? Ou seja, ele terminou aqui, a hora que passar um minuto, tem que ter caído pelo menos 12 batimentos dessa frequência cardíaca. Tá? E por que isso ocorre? Né? Por que a frequência cardíaca começa a cair nessa fase rápida? Começa a ter de volta o aumento do vago, que a gente chama de reativação vagal. Né? Não é a reativação vagal plena ainda, mas a reativação vagal. Por quê? A gente viu que durante o exercício físico, o vago diminui, né? Se eu olhar aqui de cinza, ó, o vago diminuiu. Então, durante o exercício físico, a partir do momento que eu vou aumentando a intensidade, o vago vai diminuindo. Eu paro de fazer exercício físico, o vago vai retornando. A gente chama de reativação vagal. Então, terminou o exercício físico, o vago vai voltando, vai reativando, a frequência cardíaca vai caindo. Hoje já se sabe, se não cair pelo menos 12 minutos no primeiro, 12 batimentos no primeiro minuto e até 22 batimentos até o segundo minuto, isso já é marcador de risco cardiovascular. Ou seja, 150, terminou aqui, a hora que der um minuto de recuperação, tem que estar pelo menos 138 batimentos aqui, ó. Tá? Ou seja, uma queda de 12 batimentos. Se acabou com 150, no primeiro minuto ela está 147, hoje, não é que isso ele tem alguma disfunção, hoje é marcador de risco cardiovascular. Né? E tem alguns estudos que já estão tentando provar a probabilidade de ser marcador de disfunção autonômica cardíaca. Tá? Depois do primeiro minuto, então, tem a fase lenta. Aí a fase lenta, por que a frequência cardíaca agora vai retornando?
Porque continua a ter a reativação vagal, mas agora começa a ter o quê também? A queda simpática. E aí também tem mudança de temperatura, mudança da pressão parcial de CO2, O2 e de hidrogênio, que envolve os quimioreceptores ali no arco aórtico, no seio carotídeo, tem a diminuição dos metabólitos, isso tudo contribui, tá? Mas a frequência cardíaca, mesmo, ela vai caindo, agora na fase lenta, porque o vago continua sendo reativado, continua reativando, mas agora o simpático vai caindo. Até chegar o momento do indivíduo voltar a ter o quê? 70 batimentos, que era o valor que ele tinha antes do exercício físico. Tá ok? Então, o que a gente tem analisado é o tempo em que isso ocorre. Tá legal? Mas o mais importante é vocês não esquecerem. No primeiro minuto tem que ter uma queda de pelo menos 12 batimentos. No segundo minuto, ao todo, uma queda de pelo menos 22 batimentos. Né? A Maria Urbana Rondon mostrou isso, teve o Douglas Seals, da Universidade de Boulder, no Colorado, também mostrou isso, tá? Então, isso é o básico. Agora, vamos entender, isso aqui foi a recuperação da frequência cardíaca. É um modelo que eu posso trabalhar. Eu posso comparar indivíduo obeso treinado com indivíduo obeso sedentário e fazer um teste, ver a recuperação. Eu posso ver, sei lá, N públicos que vocês queiram trabalhar, tá? Comparar, sei lá, lutador de boxe com Muay Thai. Estou chutando aqui umas coisas doidas, mas é para dar ideia que vocês podem fazer isso em qualquer estudo que vocês pensarem. Agora, vamos entender a reativação vagal plena. Esse é um marcador de disfunção. Tem umas contradições aí, uma briga na literatura, mas ainda ela é uma marcadora da disfunção autonômica cardiovascular também. O vago eu consigo analisar de várias maneiras, mas uma das coisas que a gente faz, que é um método não invasivo, que vocês conhecem muito bem, é a variabilidade da frequência cardíaca. É outro assunto, mas eu acho que vocês já devem saber, né? Ela está bem difundida. Mas uma das maneiras de eu avaliar é através, né, da variabilidade da frequência cardíaca. Eu tenho lá o domínio do tempo, domínio da frequência, eu não consigo explicar isso tudo, não sei se vocês já viram isso, né? Mas eu tenho métodos lineares, não lineares, tem uma série de fatores. Mas uma das maneiras de eu analisar, através do domínio da frequência, por método linear, eu tenho lá o HF, depois eu tenho o SDNN, tem o PN50, tem vários que eu posso analisar. Mas uma das maneiras que a gente analisa é o HF, tá? Mas eu posso usar o RMSSD, o RMSSD, o PNM50, tem vários, tá? Mas aqui só para dar um exemplo. Então, vamos entender que esse nosso aluno, antes do exercício físico, o eu vou chutar um valor, tá, pessoal? Lógico que é fictício, mas ele está aqui com um valor de 300 milissegundos. Nossa senhora, passaram 300 aqui, pareceu mais um B, né? Ô, louco, não, vamos colocar 100, que fica mais fácil. Vou desenhar, ô, louco. Aqui está 100 milissegundos. Quando ele começa a fazer exercício físico, né, a hora que ele termina de fazer exercício físico, esse valor está lá, sei lá, 12 milissegundos. Então, de 100 caiu para 12, porque o parasimpático ele é inibido na fase aguda do exercício, que a gente já viu. Tá? Quando ele acaba de fazer exercício físico, né, a gente viu que ele está com a frequência cardíaca de 150 e, estou chutando, né, esse valor, e um HF de 12 milissegundos ao quadrado, né? Ou pode ser o valor absoluto ou o valor normalizado, mas vamos usar o absoluto. 12 milissegundos. Estou chutando o valor aqui. Aí, a fase pós-exercício físico, né, nós vamos tendo uma reativação vagal. Então, de 12, depois ela vai 12, 14, 16, 18, ela vai subindo. Aí vem 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 40, 1 hora, 1 hora e meia, aí vai. Quando é que eu tenho reativação vagal plena? Tá? Lógico que a gente tem que colocar o coeficiente de variação, tem uma série de fatores, né, que eu tenho uma faixa ali para analisar isso. Mas, a grosso modo, vocês entenderem, quando pós-exercício físico, o valor chegar bem próximo a 100 novamente, que é o valor que nosso aluno estava antes, lógico que isso aqui depois eu tenho que ter um protocolo para calcular, viu, gente? Eu tenho que ter o coeficiente de variação, tem uns modelos matemáticos aí. Mas só para vocês entenderem, quando ele chegar mais próximo desse 100, ele alcançou a reativação vagal plena dele. O que a gente tem visto é que quanto mais tempo demora para ter essa reativação vagal plena, isso também é marcador de arritmia e morte súbita, assim como uma baixa variabilidade da frequência cardíaca. Então, isso é um efeito interessante de analisar no sistema cardiovascular em decorrência do exercício físico.
fase subaguda, após o exercício físico. Então, estão vendo que eu tenho várias ferramentas para analisar como é que está o sistema cardiovascular do meu aluno. Basta colocar em prática. Tá? No final, se der tempo, a gente vai ver, tentar discutir como que a gente monta os treinos em cima da frequência cardíaca, VO2 pico, VO2 máximo. E, cronicamente, que é o treinamento físico, é a adaptação. Todo mundo já sabe que eu tenho 3 mecanismos que explicam a minha bradicardia de repouso, que é o maior marcador aí, né, do efeito do treinamento físico aeróbio sobre o sistema cardiovascular. Então, frequência cardíaca a longo prazo, né, ou seja, eu posso proporcionar uma bradicardia de repouso do meu aluno, ou por um aumento do tônus vagal, tá? Ou pela uma diminuição do tônus simpático, ou pela uma diminuição da frequência intrínseca de marca-passo cardíaco, que é nada mais o disparo do nó sinusal. Esses 3 mecanismos aqui explicam por que atletas em repouso têm uma menor frequência cardíaca em relação ao sedentário. O que vai variar, pessoal, que os estudos têm mostrado, que vai variar se é o tônus vagal, se é o tônus simpático, parece que tem a ver com a modalidade do exercício. Tá? Mais para frente a gente pode comentar sobre isso. Ok? Mas isso é a explicação que vocês vão entender agora, por que o aluno de vocês, igual eu falei lá, começou em fevereiro, depois de 6 meses, a frequência cardíaca em repouso dele caiu 8 batimentos. Por que ela caiu? Porque ou ele aumentou o tônus vagal, então em repouso o tônus vagal vai estar mais alto, isso é fundamental, que o VAG é cardioprotetor, ou diminuição do simpático, ou diminuição da frequência intrínseca de marca-passo cardíaco. Tá? Então, eu já expliquei para você em relação ao parasimpático, né, ele é mais rápido que o simpático, justamente por não formar o segundo mensageiro, mas vamos para o volume sistólico, que é o outro componente do débito cardíaco. Tá? Então, lembra que o volume sistólico é a quantidade de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo por batimento, e ele é dado pelo volume diastólico final menos o volume sistólico final. Tá? Agora a coisa muda. Na fase aguda do exercício físico, tá? O mesmo estudo do Costio mostrou que eu aumentando, né, a intensidade do exercício físico, meu volume sistólico também vai aumentando. Tá? 2 coisas que a gente tem que observar nesse gráfico aqui. Primeiro, aumentou a intensidade, aumentou o volume sistólico. Né? Por que aumentou o volume sistólico? Porque começou a exercitar, o coração aumentou sua força de contração para mandar mais sangue e oxigênio para o músculo, que está aumentando a contração muscular, e dependendo do exercício físico, a gente vai ver se é o aeróbio ou o resistido, mas principalmente o aeróbio, eu aumento a minha sobrecarga de volume, então aumento o meu retorno venoso, então começa a chegar mais sangue lá no meu ato direito, a gente vai comentar um pouquinho da lei de Frankenstein, e aí eu aumento a capacidade de armazenar sangue dentro do meu ventrículo, então eu acabo aumentando durante o exercício físico, né, o volume sistólico, tá? Isso é normal. Mas 2 coisas que a gente vai entender agora. Primeiro, por que o volume sistólico do indivíduo treinado, que é esse de vermelhinho, durante o esforço físico, ele é maior do que o volume sistólico do sedentário? Primeira, segunda. Gente, eu tô falando que eu tô ficando velho. Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que o volume sistólico vai aumentando durante a intensidade do exercício, mas chega num patamar que a intensidade do exercício está tão alto que eu não consigo aumentar mais meu volume sistólico, ele fica num platô, por mais que eu aumente a intensidade do exercício físico, meu volume sistólico não vai aumentar, ele vai ficar em platô, tá? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Primeiro, por que o volume sistólico aumenta? Tranquilo, né? Eu já expliquei. Por que o volume sistólico é maior no atleta do que no sedentário? Vamos começar a analisar. Vamos supor que o nosso ventrículo esquerdo ele é um órgão oco, igual a gente falou, né? E a gente viu que no indivíduo, a média populacional, o volume sistólico é 70 ml. É 130 de volume sistólico, volume diastólico final, menos 60 de volume sistólico final, eu tenho 70 de volume sistólico. Mas, durante o exercício físico, ele aumenta, mas um atleta aumenta mais. Por que será? Alguém se arrisca aí um chute? Vamos começar a entender, pessoal. O coração, principalmente o ventrículo esquerdo, o músculo cardíaco, ele tem as mesmas propriedades do músculo esquelético.
Se eu perguntar para vocês, o que acontece com o meu bíceps se eu for para academia treinar rosca direta, rosca alternada, com altas cargas, vamos por 80% de URM durante um ano? O que vai acontecer com o meu bíceps? Provavelmente hipertrofiar, concorda? Se fazendo um treino com 80% de URM, é um treino, né? Ou pode ser um treino metabólico também, mas é um treino tensional muito alto. Então, provavelmente daqui a um ano, né? Se eu continuar com esse treino, o protocolo todo certinho, meu bíceps vai hipertrofiar, né? Vai aumentar de tamanho. O meu coração também vai fazer isso. Se eu começar a fazer exercício aeróbio, o meu coração vai aumentar de tamanho. Como é que chama isso? Hipertrofia ventricular esquerda. A diferença é, eu vou causar uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica ou uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. Aí depende do treino que eu vou fazer. A intensidade e o volume que eu vou utilizar. Vocês sabem por que como que eu desenvolvo a excêntrica e como eu desenvolvo a concêntrica? Vocês já chegaram a ver isso? Se vocês quiserem, eu explico rapidinho, senão eu já passo para o próximo passo. A Nádia falou um pouco sobre isso em fisiologia do exercício. Otávio, mas tem pessoas de outros cursos da psicologia, da medicina. Tá. É só para me dosar um tempo aqui. Seria interessante. Beleza, então vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu estou com tanta coisa aberta aqui que eu nem sei onde estão as coisas. Não, vamos lá, vou desenhar aqui que é mais fácil. Tá? Vamos fazer um desenho novo aqui que... Vou explicar para vocês. A gente vai fazer devagarzinho, porque no mouse aqui é terrível, gente. Eu não consigo desenhar muito bem, não. Mas vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, tá? Do ventrículo esquerdo, né? Vou fazer ele mais ou menos aqui, só para vocês entenderem como que é esse processo. Eu acho ele super interessante. Ok? Agora vamos fazer outro aqui diferente aqui. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu ventrículo esquerdo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui meu ventrículo esquerdo, ó. Ok? Aqui é a luz ventricular, aqui é a parede do ventrículo esquerdo, tá? E como eu falei para vocês, tanto o exercício aeróbico como a musculação, eles vão dar estímulo cardíaco. Então, ele vai acabar aumentando o volume sistólico durante o treino. Tá? Dependendo se é para mais ou para menos, dependendo do tipo de treino que eu vou fazer. Então, nós temos uma sobrecarga cardíaca decorrente do exercício físico, que é conhecido como sobrecarga ou de volume ou sobrecarga de pressão. Tá? Vamos começar a entender a sobrecarga de volume aqui. Tá certo? Então, vamos supor que eu ponho um aluno fazer exercício aeróbio. Né? Eu acho que eu apaguei aqueles desenhos dos vasos que eu fiz lá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu fazer só mais um aqui para ficar fácil. Então, lembra que eu falei para vocês que lá na aorta, o ventrículo esquerdo ele joga o sangue para o coração, né, numa pressão de 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão arterial sistólica. Tá? Mas vamos basear isso pelo volume sistólico. A gente viu que o volume sistólico em repouso é em torno de 70 ml, que é 130 do volume diastólico final, menos 60 do volume sistólico final. Então, quando o ventrículo esquerdo, né, vou colocar aqui para vocês entenderem primeiro a sobrecarga de volume, depois a hipertrofia. Então, vamos supor que o ventrículo esquerdo aqui ejetou, durante o exercício físico, tá, 70 ml de sangue. Opa, vou puxar aqui. 70 ml. Desculpa, 70 ml está em repouso. Aí eu coloquei esse aluno na esteira, e ele começou a fazer exercício físico, lá eu calculei a frequência cardíaca mínima de treino dele foi 101 e a máxima foi 140. Então, quero que ele trabalhe entre 101, limite inferior, 140, limite superior, que seria a zona alva de treinamento. Então, durante o exercício físico, o volume sistólico vai aumentar. Concorda comigo? Porque está fazendo exercício físico, a gente viu que aumenta, e tem que aumentar mesmo. Então, durante o exercício físico, 100 ml, de 70 ml foi para 120 ml durante o exercício. Vou pôr 130 para não confundir com a pressão arterial sistólica. Foi para 130 ml. Então, o ventrículo esquerdo está ejetando sangue lá na aorta
durante o exercício físico agora, de 130 ml. Lembra que eu tenho os vasos de resistência, então sai da aorta, vai para a artéria, né, depois vai para a arteríola, passa pelo capilar, vem na vênula, vem na veia, vem a cava inferior, vem a cava superior, ato direito. Então, quando o sangue volta lá no ato direito, vai voltar também quanto? 130 ml, tá? Vamos supor que aqui é o ventrículo esquerdo, vamos supor que aqui é o ato direito, né? Só para a gente fazer essa diferenciação. Vamos supor que aqui é o ato direito. Então, durante o exercício físico agora, em repouso estava 70. Durante o exercício físico agora, ele está bombeando 130. Aí passa pela artéria, passa pelas arteríolas, né? Volta, todo aquele processo. Lembra que do lado de cá dos vasos de resistência eu tenho a resistência vascular periférica e no lado das veias eu tenho o retorno venoso. Durante o exercício aeróbio acontece uma coisa interessante, eu tenho vasodilatação periférica. Durante o exercício aeróbio, eu não tenho aumento da resistência vascular periférica. Isso explica também por que minha pressão arterial diastólica não sobe durante o exercício aeróbio. Se der tempo, eu ainda vou falar sobre isso. Mas eu não tenho aumento da resistência vascular periférica, por dois motivos. Primeiro, tá? Por causa de um processo chamado T-stress, eu tenho aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico lá no endotélio, que vai agir no meu músculo liso, vai dilatar, e isso vai fazer com que não aumente a resistência vascular periférica. Outro motivo é que, principalmente a noradrenalina, quando ela se liga ao receptor beta-2 periférico, eu também tenho vasodilatação periférica. Quando ela liga no receptor alfa-1 e alfa-2, e beta-1 no coração, eu tenho, né, se for no vaso, eu tenho vasoconstricção, se for no coração, eu tenho taquicardia. Mas o receptor beta-2 periférico, eu tenho vasodilatação. Tá? Então, se eu tenho vasodilatação durante o exercício aeróbio, eu não tenho aumento na resistência vascular periférica. Se eu não tenho aumento na resistência vascular periférica, eu não tenho alteração no retorno venoso. Por isso que está saindo 130 ml no ventrículo esquerdo e está chegando 130 ml no ato direito. Aí fica interessante de eu entender. Fica fácil de eu entender. Porque se em repouso saía 70 e chegava a 70, durante o exercício físico sai 130 e 130, então eu estou tendo o que aqui? Uma sobrecarga de volume. Porque antes chegava a 70, agora está chegando a 130. Então eu aumentei o volume do coração. Isso é uma sobrecarga de volume. Tá? Estou falando a grosso modo, galerinha, para vocês entenderem. Então, o que vai acontecer agora? Meu coração vai sofrer uma pressão que a gente chama de pressão diastólica. Tá? O que seria pressão diastólica? Seria pressão do sangue, tá? Seria pressão do sangue, deixa eu aumentar aqui, sobre a parede do ventrículo. Então, aqui agora, como está aumentando o volume no meu coração, eu vou gerar uma pressão diastólica final. Tá? Essa pressão diastólica final é porque agora, antes chegava a 70, está chegando a 120, esses 120 estão começando a fazer pressão na parede do vaso. Né? Porque está começando a empurrar mais a parede do vaso. Né? Justamente para expandir mais. Ok? Está lá, ó. Vamos só entender. Pronto, aqui. Então, o que acontece? Aí eu faço treino 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano. Ao longo desse tempo, eu vou dando continuamente, né, insistindo, e vai dando continuidade nessa sobrecarga de volume. Ao longo do tempo agora, o que vai acontecer? Meu coração vai aumentar de tamanho. Tá? Então, o meu ventrículo esquerdo... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não, professor. Desculpa. Então, ao longo do tempo, meu ventrículo esquerdo vai aumentando de tamanho, tá? Aí que vem o X da questão, pessoal. Porque ao longo do tempo, o meu coração meu ventrículo esquerdo vai aumentando de tamanho, mas eu não aumento a espessura da parede e nem a espessura do septo ventricular. Por quê? Porque ao longo do tempo, como que eu estou criando essa pressão diastólica final, tá? Os meus cardiomiócitos vão crescer de forma longitudinal, tá? Vão crescer em série. Então, isso faz com que os cardiomiócitos, na realidade, deixa eu fazer só um desenho aqui, rapidinho, eles vão crescer dessa forma aqui, ó. Tá? O sarcômero dos cardiomiócitos, né?
Vão crescer dessa forma aqui, ó. Tá? Isso a gente fala que é um crescimento em série, longitudinal. Tá? Então, o sarcômero cresceu, então eu tive hipertrofia, só que eles cresceram em série. Por que eles cresceram em série? Porque teve sobrecarga de volume. Essa sobrecarga de volume, essa pressão diastólica final, faz com que o crescimento do sarcômero seja em série. Né? Isso explica porque, então, né, eu tenho um aumento da parede do ventrículo esquerdo, o aumento do septo interventricular, mas não tem o aumento da espessura. Ó. Então, aqui está a minha parede do ventrículo esquerdo, aqui está a parede do ventrículo esquerdo. Vocês viram que quase não teve alteração. Tá ok? Bom, então isso é uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica. Né? Então, uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica. Tá? Pessoal, tem uma explicação molecular para isso, tem a ver com as miosinas de cadeia pesada, né, com as metaloproteinases, e aí já é mais biologia molecular. Se vocês quiserem depois, a gente pode marcar uma aula sobre isso, a gente pode mostrar para vocês a razão mesmo, né, lá das miosinas de cadeia pesada, tipo 2, um monte de coisa. Mas, a grosso modo, eu tenho essa hipertrofia ventricular esquerda. O que explica que eu falei a parte molecular é esse crescimento aqui, ó, em série, longitudinal, tá? Beleza. Agora vamos entender a sobrecarga de pressão. Vamos supor que o meu aluno agora faça um exercício de musculação, tá? Com 85% de um RM, ou seja, é uma intensidade, é uma carga extremamente alta. O que vai acontecer com essa carga muito alta? Primeiro, um processo mecânico que se chama vasocompressão. Né? Não sei se já ouviram falar. O que é vasocompressão? Vamos supor que o meu aluno está fazendo um agachamento. Um agachamento com 85% de um RM, que é uma carga bastante alta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar muito o recrutamento das fibras musculares dele. Vai ativar muito as fibras musculares por causa da tensão muscular. Vai ter mais, agora vai ter mais disparo do motoneurônio, aí já não é temporal, né? Desculpa, já não é temporal, é espacial. Então, ele vai acabar recrutando mais grupamentos musculares por uma carga muito alta de treino. Essa carga muito alta de treino vai fazer com que o músculo comprime os vasos de resistência. Então, o músculo vai comprimir. Por isso que é o efeito mecânico. O efeito neural, quando eu tenho vasoconstricção, eu dependo das catecolaminas e do sistema nervoso simpático para fazer isso. Eu aumentei a atividade simpática, eu tenho vasoconstricção, mas isso é um efeito neural. Mais um treino muito alto de musculação, eu tenho vasocompressão, que é a musculatura comprimindo os vasos de resistência. Quando elas comprimem o vaso de resistência, eu aumento a resistência vascular. Quando eu aumento a resistência vascular, o que acontece com o meu retorno venoso? Cai. Aí eu tenho sobrecarga de pressão. Então, agora está saindo 130 ml. Aí ele sai aorta, artérias, arteríolas. Mas, como a gente viu, a aorta, artérias e arteríolas são vasos de resistência. E o músculo está comprimindo esses vasos. Né? Eu faço sempre uma analogia, como se a gente estivesse lavando o nosso carro. Eu abro a água lá da mangueira e vou lavar o carro. Né? O que acontece quando eu ponho o dedo na frente da mangueira? Não vai gerar uma maior pressão e vai virar um jato de água? Então, ele vai sair numa maior velocidade, correto? Mas numa menor quantidade. Por quê? Porque eu estou ali fechando, estou tampando a saída dele. Então, eu aumento a pressão, mas diminuo a quantidade. É o que acontece. Né? É por isso que tem aquela desavença em relação lá às coronárias, irrigação, é por causa disso. Na realidade, eu aumento a velocidade com que o sangue volta para o coração, mas eu diminuo a quantidade, porque eu estou fazendo um aumento da resistência vascular. Então, por esse motivo, sai 130 ml, mas, na realidade, quanto que está chegando aqui agora, pessoal? Sei lá, vamos por 60, tá? Por que está saindo 130 e chegando 60? Porque meus vasos de resistência estão sendo comprimidos pelo músculo que está levantando uma alta carga. Aí essa vasocompressão, depois eu vou falar o efeito disso na pressão arterial, mas na circulação, o que acontece? É o aumento demais da resistência vascular, diminui o retorno venoso, agora é o contrário. Agora está chegando pouco sangue no coração, está saindo muito, mas está chegando pouco. O coração percebe que está saindo muito, está chegando pouco, e o coração sabe que tem que manter o débito cardíaco para mandar oxigênio e nutriente suficiente para dar conta da demanda.
Agora, aquela pressão diastólica final que eu estava tendo, mudou. Agora eu vou ter um aumento da pressão sistólica final. Agora, pessoal, não é o sangue que está fazendo pressão sobre a parede do vaso, do ventrículo, tá? Agora, na realidade, é a parede do ventrículo que está fazendo pressão sobre o sangue. Por quê? Porque está chegando menos. E o coração, para manter o débito, aumenta a sua força contrátil. É diferente da sobrecarga de volume. Porque a sobrecarga de volume está chegando muito sangue, é o sangue que começa a fazer pressão sobre a parede do ventrículo. Mas agora, como está chegando pouco e o coração precisa manter o débito, ele aumenta a pressão sistólica final. Essa é a diferença. Sobrecarga de volume causa pressão diastólica final. Sobrecarga de pressão causa pressão sistólica final. O que acontece agora? Os estímulos a longo prazo para a hipertrofia muscular vai mudar. Por que vai mudar? Porque agora meu ventrículo esquerdo também vai aumentar de tamanho, tá? Isso é uma reação normal, porém agora eu vou ter um aumento na espessura da minha parede e um aumento do septo interventricular. Tá vendo? Isso é uma hipertrofia concêntrica decorrente da sobrecarga de volume. Tá? E por que isso ocorre? Não dá tempo de eu explicar a parte molecular, igual eu falei para vocês, mas vocês vão entender que antes, né, elas cresciam em série, agora elas crescem em paralelo. Tá? Então, agora elas crescem de forma transversal. Numa próxima oportunidade, eu explico a razão fisiológica molecular para isso. Mas o que vocês precisam entender é a sobrecarga de volume é quando eu não mexo na minha resistência vascular. Então, a longo prazo, meu ventrículo esquerdo aumenta de tamanho, mas não aumenta a espessura da parede do ventrículo, não a espessura do septo ventricular, porque eu estou criando no meu coração uma pressão diastólica final. Então, os cardiomiócitos crescem longitudinalmente, em série. Quando eu dou uma sobrecarga de pressão, eu tenho um aumento na espessura da parede e aumento do septo ventricular. Agora, os cardiomiócitos crescem em paralelo, tá? Transversal. Aí eu tenho hipertrofia ventricular esquerda. Tá? Isso que acontece em relação ao tipo de treinamento que a gente fala. Tá? Então, o volume sistólico ele se altera em relação a isso. Na realidade, então, por que o indivíduo treinado tem um maior volume sistólico do que o indivíduo sedentário? Por causa do aumento da parede do ventrículo esquerdo com o treinamento. Agora, ele vai ter um volume sistólico maior ou menor, depende do estímulo que eu for dar. Se eu der exercícios com sobrecarga de volume, a longo prazo, ele vai ter um volume sistólico maior de repouso. Se eu der um estímulo sobrecarga de pressão, como, por exemplo, a musculação, ele vai ter um menor aumento desse volume sistólico. Essa é a diferença e a explicação por que no final ainda vou falar melhor, mas por que o exercício aeróbio ele é o carro-chefe quando eu falo de sistema cardiovascular. Exercício de força não é bom para o sistema cardiovascular? Né? Ele é excelente, mas o aeróbio ainda continua sendo melhor. Tá? E um dos motivos é esse, depois eu vou falar no final sobre o débito. Ok? Bom, então essa explicação por que o indivíduo treinado durante o exercício físico e também durante o repouso, a gente vai ver, tem um maior volume sistólico, porque ele aumenta o tamanho do teu ventrículo esquerdo, ele tem uma hipertrofia ventricular esquerda. Agora, outra pergunta boa, interessante da gente entender é por que aí é treinado sedentário, independente de qualquer um dos dois? Por que durante o esforço físico, chega em um determinado platô, né, uma determinada intensidade, mais ou menos aí 60% da intensidade do exercício físico, o meu volume sistólico estabiliza. Por mais que eu aumente o exercício físico, eu posso pôr o cara morrer lá na esteira, que o volume sistólico dele não vai aumentar, vai ficar no platô. Alguém sabe por que isso pode acontecer? É uma razão simples, tá? Eu até brinco, mas é verdade. Graças a Deus, meu ventrículo esquerdo não é uma bexiga. É verdade. O que acontece se eu pegar uma bexiga lá de aniversário e for enchendo de água? O que acontece com a bexiga?
estoura. Vai chegar um momento que a pressão lá, a bexiga estoura. Graças a Deus, o coração não é bexiga. Por quê? Porque por mais que eu aumente o volume de diastólico final, você vai aumentando, vai aumentando. O treino vai aumentando o volume, eu vou aumentando o volume. Chega no momento que o coração chega na capacidade máxima dele, dentro do meu peito, de dilatar. Ele não consegue dilatar mais do que aquilo, senão explode. Então, se ele não consegue dilatar, o volume sistólico não vai aumentar. Por que o volume sistólico não vai aumentar? Porque o volume diastólico final não aumenta, o enchimento ventricular não aumenta, porque o ventrículo esquerdo chegou na capacidade máxima de dilatar, de diástole. Essa é a explicação por que acontece o platô. Aí, por mais que você continue exercitando, aumentando a intensidade do exercício físico, quem é que vai comandar o débito cardíaco agora se o volume sistólico parou, estabilizou? Porque débito é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se o volume sistólico entra no platô durante o exercício, quem é que vai manter o débito alto? Porque o débito tem que aumentar a frequência cardíaca. Então, você vai ver que a frequência cardíaca vai subir bastante, mas o volume sistólico vai se estabilizar. Isso acontece na fase aguda do exercício. Então, se eu souber jogar os protocolos de treino que eu vou montar, eu vou potencializando isso no nosso aluno. Eu vou fazendo que, a longo prazo, esse efeito fique muito melhor no meu aluno. É só saber calcular o estímulo que eu vou dar. Tá? E, a longo prazo, em repouso, o treinado também tem um volume diastólico maior do que o sedentário. Então, se tiver aí sentado um indivíduo maratonista e um sedentário, o maratonista vai ter um volume sistólico em repouso muito maior. Isso acontece por causa do aumento do volume diastólico final ou por causa do aumento do volume sistólico final? Por causa do aumento do volume diastólico final. A gente acabou de ver o quê? Hipertrofia do ventrículo esquerdo. Se o ventrículo esquerdo aumenta de tamanho, aumenta a capacidade de armazenar sangue em repouso na diástole, enchimento ventricular. Então, o volume sistólico em repouso, a explicação fisiológica por que ele aumenta, principalmente com o exercício aeróbio, é porque eu aumento meu volume diastólico final em repouso. Por que eu aumento meu volume diastólico final em repouso? Porque eu aumento o tamanho do meu ventrículo esquerdo e não aumento a espessura da parede. Então, aqui fica fácil da gente entender. Se em repouso, meu volume sistólico era 70, igual a gente viu aqui, ó, tá? Opa. Então, se em repouso, o meu volume sistólico era 70, né, e eu tinha 130, né, de diastólico final e 60 de diastólico final, vamos falar do diastólico final. Se eu tinha 130, né, de diastólico final, e a gente sabe que volume sistólico é volume diastólico final menos volume sistólico final. Então, eu tinha 130 de diastólico final e 60 de sistólico final, em repouso eu tinha 70. Depois que eu treino, o que vai acontecer? O meu diastólico final, que era de 130, agora foi para 160. O meu sistólico, que era final, que era o meu volume sistólico final, que era de 60, continua 60, porque o volume sistólico não altera muito, tá? A gente pode ver nesse estudo aqui do Cossio, ele provou que o volume sistólico final não muda. Então, aonde que ele muda? No diastólico, tá? Então, de 130, meu diastólico final foi para 60, meu sistólico final de 60 foi para, continua 60, tá? Se eu tinha 130 menos 60, dava 70 ml meu volume sistólico, agora eu tenho 160 menos 60, quanto que eu vou ter de volume sistólico agora? 100. Então, agora, em repouso, eu vou bombear 100 ml de sangue. E antes, quando eu era sedentário, eu bombeava 70. Entenderam? Então, em repouso, eu estou ofertando mais oxigênio e nutriente para o meu corpo. E com uma coisa mais importante, pessoal. Nós vimos lá atrás que o indivíduo, quando começa o exercício físico, o valor populacional da frequência cardíaca em repouso dele é em torno de 70, correto? E nós vimos, se ele treinar aeróbio a longo prazo, o que acontece com a frequência cardíaca dele? Cai, bradicardia de repouso, né? A gente viu 3 mecanismos, ou é pelo aumento do tônus vagal, ou é pela diminuição do tônus simpático, ou pela diminuição da frequência intrínseca de marca-passo cardíaco. Então, vamos supor que meu aluno começou a treinar comigo sedentário, ele tinha um volume sistólico de 70 e uma frequência cardíaca de 70. Dava 4.900, 4,9 o débito cardíaco dele. Agora a gente viu que o volume sistólico dele foi para 100, né, que era 130 de diastólico final, foi para 160, no final das contas, ele está com 100 de volume diastólico final. Ele tinha quanto? 70. E antes, em repouso, ele tinha 70 batimentos por minuto de frequência cardíaca. Agora, o que aconteceu? A longo prazo, ele teve bradicardia de repouso. Ela caiu para 60.
Aí que vem a maior maravilha que tem, pessoal, que agora, em repouso, ele tinha um débito de 4,9, porque ele tinha 70 de volume sistólico e 70 de frequência cardíaca. Agora o débito cardíaco dele não vai mudar tanto também, vai mudar um pouco só, mas ele vai bombear mais sangue em repouso com o coração trabalhando menos. Antes ele bombeava 70 com o coração trabalhando 70 batimentos por minuto, agora ele bombeia 100 com o coração batendo 60 vezes por minuto. Ou seja, em repouso ele está ofertando, ele está aumentando a perfusão tecidual dele com o coração trabalhando menos. Isso o treinamento de força não consegue fazer ainda, pessoal. Não consegue, nessa magnitude, não consegue ainda, tá? Então, isso explica essa maravilha, tá ok? Aqui é só mostrando a diferença de sobrecarga de volume e sobrecarga de pressão, né? Aqui é uma curva volume-pressão, né? Então, aqui é a contração isovolumétrica, aqui o relaxamento isovolumétrico. Então, é mostrando que o meu coração cresce diferente, ó. É o que eu expliquei para vocês, o meu coração cresce diferente, né? O meu ventrículo esquerdo cresce diferente pelo estímulo. Se eu dou sobrecarga de pressão, hipertrofia concêntrica. Se eu dou sobrecarga de volume, olha a diferença do volume, ó, na curva do coração. Diferença muito grande. Está vendo que uma vai para a direita, a outra vai para a direita. Então, um aumenta o volume, o outro aumenta a pressão. Pressão do ventrículo esquerdo, volume. Tá? É o que eu expliquei para vocês. Então, o débito cardíaco na fase do exercício agudo do exercício físico, a gente já está terminando, pessoal. Débito cardíaco na fase do exercício físico, na fase aguda do exercício físico, aqui está o débito. Então, esse aqui é um exercício moderado. Então, o meu aluno, né, ou eu estou fazendo exercício aeróbico, eu começo a fazer exercício físico, o débito que era de 5, foi lá para 15, mais ou menos. O volume sistólico, que era de 60, foi lá para 100, mais ou menos. A frequência cardíaca, que era de 70, foi lá para 140. Tá? Então, durante o exercício físico, o débito cardíaco aumenta, porque a frequência cardíaca aumenta e o volume sistólico aumenta. Se eu ponho meu aluno para fazer um exercício agora mais intenso, né, aeróbico ainda, né, mais intenso, meu débito cardíaco vai subir mais, de 5 vai lá para 20. Minha frequência cardíaca de 70, né, foi lá para 155. O meu volume sistólico manteve, tá vendo? Ele não aumenta por causa daquele platô, por causa daquela capacidade máxima do ventrículo esquerdo dilatar. Mas aí eu ponho meu aluno para fazer um exercício até o máximo, ou seja, até ele chegar à fadiga dele. Repara que o débito cardíaco vai subindo até o máximo. Okay? O volume sistólico, não. Lembra que ele chegou no platô dele, ele não vai aumentar mais, porque o ventrículo esquerdo não consegue dilatar mais. Então, quem comanda o débito? A frequência cardíaca vai lá para o topo. É isso que acontece. Justamente para manter, né, essa distribuição. Ó. Se no músculo em repouso, o meu sangue recebia 21% do débito, agora, durante o exercício físico, ele está recebendo 88%. Eu não posso deixar com que esse débito caia, né? E quem é que vai manter o débito agora, então, em exercício intenso? A frequência cardíaca, porque o volume sistólico se estabilizou. Ok? Resumindo o débito cardíaco, pessoal, efeito de treinamento físico. O exercício de força não muda muito o volume sistólico, por causa da hipertrofia concêntrica, não altera tanto a frequência cardíaca, porque não aumenta a atividade vagal, não diminui a atividade simpática e muito menos a frequência intrínseca de marca-passo cardíaco, então o débito não muda. No aeróbio, a gente viu que o débito não muda muito, mas, funcionalmente, nosso aluno vai bombear mais sangue em repouso com o coração trabalhando menos. Essa é a maior maravilha do exercício aeróbico. Por isso que ele é ainda considerado o carro-chefe. Pessoal, acho que eu empolguei demais aí, já são quase 5 horas e eu nem cheguei na pressão arterial. Mas eu deixo aqui, eu peço desculpa, porque às vezes eu queria explicar demais, né, mecanismo, a gente acaba perdendo tempo, mas tem bastante coisa aqui ainda, viu, gente? Tem coisas novas da coronavírus, da fibrilação atrial, tá? Mas se a Nádia quiser marcar outra data, eu me disponho a voltar e falar com o maior prazer para vocês. Tá, Nádia? Desculpa, eu acho que eu falei demais e acabei não chegando na parte toda. Mas eu quis, assim, tentar fragmentar o máximo possível para deixar mastigadinho aí. Espero ter conseguido passar aí. Não, Otávio, imagina, não tem que se desculpar, não. A gente tem que agradecer, viu? Pela sua disponibilidade, sua didática excelente. Nossa, muito bom a sua explicação. Eu acho que
pessoal da educação física também, que até já viu, né, parte do que você falou em fisiologia, foi enriquecedor demais, né, porque você traz detalhes muito importantes para a gente entender a fisiologia mais aprofundada.